acontecer nas nossas vidas aí na terra, a gente tem que ficar ligado, irmãos. Diz assim então: escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Bom seria se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e não tenho falta de nada, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e sejas vestidos de vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com um colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se pois zeloso, e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igreja. Amém, irmão? Quando você essa poderosa palavra, só preste atenção que é rápido. Hoje é noite de ceia. Eu acordei com essa palavra hoje, irmão. Na verdade, eu fui dormir às 7 horas da manhã. Mas eu acordei, eu estava louvando, fiquei louvando até de madrugada. Não sei qual a pastora Juscelino reclamou. E quando eu acordei, já veio com essa palavra, já saí já meditando na palavra. Já preguei sobre isso, mas eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar mais alguma coisa conosco nessa noite. Aleluia. Esse livro de Apocalipse quer dizer revelação. É uma revelação de Jesus que foi dada ao apóstolo João, que era o último apóstolo que ainda estava vivo. João foi levado à ilha de Patmos. E a Apocalipse era escrita com muitos desenhos, com muitas figuras, né? Ela tem revelações que foram escritas dessa forma porque João era um prisioneiro. E se algum guarda encontrasse um documento daquele escrito na mão dele, tu imagina, uma mulher sentada de vermelho em cima de uma pedra, um anjo botando o pé direito, as pessoas iam achar que João era o quê? Maluco, né? Então foi uma estratégia que Deus deu ao apóstolo João para que as cartas fossem levadas até os anjos, né? O mensageiro, anjo quer dizer mensageiro, que estava responsável pelas igrejas. E Jesus ali então revela, João ele vê Jesus caminhando, né, com 7 castiçais de ouro nas suas mãos, que representam as 7 igrejas, representando, dizendo assim: eu estou no controle, tá? Tudo que está nas minhas mãos está no meu controle. Então Jesus ele nunca perdeu o controle da igreja. Por mais que pareça, né, que a gente olha assim para a igreja, virou uma bagunça hoje, né? Um fala mal da igreja, outro fala. Jesus ainda continua no controle. Bem? E a Bíblia vai dizer aqui então, onde nós lemos, irmãos, que a igreja de Laodiceia é a última igreja apresentada por Jesus. Essa igreja, Jesus não vai chamar a atenção da igreja de Laodiceia por causa do pecado, mas vai chamar a atenção da igreja de Laodiceia por 2 motivos. E preste atenção aqui, que Jesus vai deixar 3 conselhos para a igreja. Ele vai reclamar de 2 coisas, mas ele vai deixar 3 conselhos para a igreja, tá? Então você preste bastante atenção onde nós lemos, porque ele começa a carta, né? Ele diz assim: escreve ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Laodiceia era uma cidade da Ásia Menor, e ela ficou centralizada numa região onde haviam 3 rotas de comércio. Era uma cidade importante, se tornou uma cidade rica. Os homens mais milionários daquela época viviam em Laodiceia. Olha só, preste atenção na palavra, você entender que Jesus vai falar contigo aqui nessa noite. E a igreja de Laodiceia
Jesus vai dizer aqui no versículo 15, ele diz assim: eu conheço as tuas obras, que tu não é quente e nem frio. Bom seria que você fosse frio ou que você fosse quente, porque és morno. Ou seja, a igreja, Jesus vai reclamar, era uma igreja morna, uma mornidão muito grande. E por que isso a igreja de Laodiceia tornou morna? E Jesus vai tocar nesse assunto. Preste atenção para você entender comigo. A igreja de Laodiceia era uma igreja importante, rica, só que a cidade de Laodiceia, ela não tinha uma fonte de água. Não existia um rio, não existia uma cachoeira, não tinha nada na cidade de Laodiceia. Você consegue ver um lugar que não tem água? Hein? Consegue alguma coisa desenvolver em um lugar que não tem água? Todos nós precisamos de água, né? Aí, o que aconteceu? O que eles fizeram? Existiam as duas cidades mais próximas de Laodiceia, que uma delas era Hierilópolis, que a cidade de Hierilópolis, ela tinha umas fontes de água muito quente, e as pessoas vinham de longe para se banhar, tipo esse spa que a gente vê hoje, né? Que a pessoa vai com dor, vai com um monte de coisa, aí passa um tempo no spa, aquela hidromassagem, né? Aí a pessoa ia para a cidade de Hierilópolis e ficava num processo curativo com aquelas águas. E tinha a cidade de Colosso, aonde tinha a igreja de Colossenses, que era o inverso da cidade de Hierilópolis. Era uma cidade que as águas eram muito frias. Preste atenção para você entender. O que eles fizeram? Eles puxaram canos, aquedutos, e trouxeram as águas de Hierilópolis e trouxeram águas de Colosso. Só que, imagina comigo aqui, raciocina comigo. Se você bota uma água para ferver, aí você apaga o fogo, passa um tempo, o que vai acontecer com aquela água? Ela vai esfriar, vai ficar morna. Então, quando a água vinha de Hierilópolis até chegar em Laodiceia, ela perdia aquela força do calor e ela vinha como uma água muito fria, já perdia o poder curativo, ainda mais que se juntava com as águas frias de Colosso. Então a água servia para tomar banho, mas não servia para beber. As pessoas bebiam daquela água e sentiam uma vontade muito grande de vomitar. Imagina, você está num calor muito grande. Você quer uma água quente ou uma água fria? Fria. Hein? Fria. Uma água morna, né? Então Jesus está dizendo que da mesma forma como a cidade, ela não tinha uma fonte própria e ela era regada pelas fontes externas, Jesus está dizendo que a igreja de Laodiceia tinha o mesmo poder. A mesma influência de fora tornava a igreja fria, morna, entendeu? Esse que é o grande problema nosso. São as fontes externas que vêm alimentar a nossa vida. A gente passa muito tempo se alimentando de muita coisa, e aquelas coisas que nos alimentam, ela vem para esfriar a nossa fé, matar a nossa fé. Está dando para entender o negócio aqui hoje? Então Jesus está dizendo que era melhor ser uma pessoa da igreja fria. Fria, ele quer dizer, pode simbolizar duas coisas. Aquela pessoa que nunca entregou a vida para Jesus, que tem um coração ainda frio, que está pronto para receber o Evangelho, para conhecer Jesus. E aquela pessoa que se esfriou, que desviou, que não quer nada com Deus. Agora, a pessoa quente é aquela pessoa fervorosa. É aquela pessoa que busca, que ora, que está sempre nos cultos. Está dando para entender? Aleluia. E quando ela esfria, ela se torna uma pessoa o quê? Morna. E Jesus está dizendo que da mesma forma que aquela água não servia para beber, e ele tinha, as pessoas tinham ânsia de vômito e botar para fora, Jesus está dizendo que o crente morno, aquele crente que não é frio nem quente, ele também tem essa ânsia de vômito. Olha só o que ele está dizendo hoje, nessa noite para nós. Então a gente tem que tomar muito cuidado de quê? Não ser uma pessoa morna, aquela pessoa que uma hora está firme, uma hora está dentro, outra hora está fraca, né? Então Deus, nessa noite, Ele quer mexer em nós em algo aqui hoje, nessa noite. Por quê?
Porque se deixar, a gente acaba esfriando a nossa vida espiritual. Você lembra que Jesus falou para a mulher samaritana? O que Jesus falou para a mulher samaritana? Mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, tu me pedirias e eu te daria água viva. Ela falou, mas aonde está essa água? Ele falou, quem beber da água desse poço, esse poço simbolizava o mundo. Quem beber da água desse poço tornará a ter sede. Mas quem beber da água que eu der do seu ventre, eu farei jorrar uma fonte para uma vida eterna. Então você vê que a água que vinha para abastecer Laodiceia não servia para beber, porque ela era regada por fontes externas. Da mesma forma somos nós, irmão. Se você deixar o mundo te regar, se você deixar as pessoas te regarem, a água que está dentro do teu interior não serve para nada. Amava sobre. Quem está entendendo? Glorifica a Deus. Então a primeira reclamação de Jesus aqui é que a igreja de Laodiceia era uma igreja morna. Era uma igreja que estava acostumada a ter riquezas, né? Você vê que o dinheiro, ele traz uma falsa sensação de segurança. Quantas igrejas luxuosas você vê hoje por aí, né? Quanta gente, às vezes, dentro de igreja, eu não estou dizendo que uma igreja grande é uma igreja que não tem a presença de Deus, mas a igreja de Laodiceia deixou Jesus do lado de quê? De fora. A igreja era rica, o povo era rico, mas Jesus estava do lado de e o dinheiro às vezes faz isso conosco, irmão. O dinheiro, ele traz uma falsa sensação de segurança, porque a pessoa pensa que a riqueza é simbolismo da bênção de Deus, e a riqueza é um dom de Deus. Eclesiastes 5,19, Deus dá para quem Ele quer, tá? Então não deixa que o dinheiro venha a ser um grande empecilho para que você se firme sempre no caminho do Senhor. Jesus falou assim, ó, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e estas demais coisas, tudo que você precisa será acrescentado. Está dando para entender o negócio aqui hoje? Aí Jesus, ele vai reclamar que a igreja era morna, e a igreja de Laodiceia, ele diz assim, olha só, presta atenção que ele vai dizer aqui assim, ó, como dizes, rico eu sou, enriquecido, não tenho falta de nada. A cidade de Laodiceia, por volta de 60 depois de Cristo, passou por um terremoto muito grande. Ela ficava localizada na parte dali da Frígia, e passou por um terremoto, e as pessoas, as cidades que estavam ao redor, quiseram ajudar a reconstruir a cidade, reconstruir tudo aquilo ali, mas eles não quiseram ajuda de ninguém. Por quê? Porque eles eram pessoas orgulhosas. Então você vê que a igreja de Laodiceia tinha duas reclamações de Jesus, que ela era morna e orgulhosa. Você vê que quantas pessoas, irmãos, se tornaram soberbas, orgulhosas, por causa de um dinheirinho, por causa de um carro, por causa de uma casinha melhor, né? Um peteleco de Deus acaba tudo isso. Mas a pessoa pensa que por ela ter alguma coisa, ela se torna melhor do que outra, né? E quantas pessoas dizem, quantas pessoas falam assim, eu não preciso de igreja, eu oro dentro da minha casa. Você já ouviu falar isso? A pessoa que ela diz isso, ela está dizendo que ela é melhor do que eu e você, ou de qualquer outra pessoa que vai para a igreja. Porque ela pensa que quem vai para a igreja é só pessoa que não presta, como se ela prestasse. Está dando para entender o negócio aqui? E na verdade, Jesus está dizendo assim, olha o que Jesus diz, que a igreja era uma igreja rica, não tinha falta de nada, eles achavam que não faltava nada para eles. Mas Jesus está dizendo que eles eram desgraçados, pobres, miseráveis, cegos e nus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai dar 3 conselhos. Ele faz 2 reclamações e ele vai deixar 3 conselhos. Olha só, presta atenção aqui para você entender por que Jesus vai deixar esses conselhos.
Eu disse que a igreja de Laodiceia, ela ficava no centro de uma rota comercial. Então a cidade cresceu e se tornou uma cidade muito rica, porque havia 3 coisas importantes na cidade. Além da rota comercial, eles compravam ouros, negociavam ouro. Também tinha no meio da cidade, olha só, eles tinham a criação de carneiros pretos. Eles fabricavam uma espécie de lã preta. E os ricos achavam, que aquilo ali era uma coisa diferente e pagavam muito caro pela lã preta. E também na cidade de Laodiceia havia uma escola que desenvolveu um colírio que as pessoas viam de longe com catarata, com cegueira, com problema nas vistas, e usavam aquele tipo de colírio. Está dando para entender o negócio de hoje? Hein? Aí Jesus, olha só, presta atenção nos três conselhos que Jesus vai dizer. Primeiro, aconselho que de mim tu compre ouro provado no fogo. Ouro provado no fogo. Jesus não está mandando ela comprar ouro com ninguém. Jesus está mandando ela comprar ouro com ele. Está falando, compra comigo. Pastor, mas que espécie de ouro é esse provado no fogo? Ele está falando de uma fé. Porque, por exemplo, olha só, tem uma coisa aqui. A fé é o firme fundamento de algo que nós esperamos, mas não vemos, né? A Bíblia diz isso. Agora, a fé pequena e a fé grande, elas não fazem nada. Jesus falou assim, você acha que uma fé grande faz alguma coisa? Eu vou te provar que não. Porque o que mexe na fé não é o tamanho da fé. Você ouviu uma pessoa falar assim, eu tenho muita fé, mas às vezes a pessoa está botando a fé na coisa errada. O problema da fé não é o tamanho. O que Jesus falou, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, tu direis a este monte, sai daqui para colar, e se transportará para o meio do mar. Esse tipo de fé é aquela fé que precisa ser trabalhada. Não é que você pega uma semente de uma mostarda, é pequenininha, irmão, mas aí você vai lá, cava, coloca, tapa o buraco e começa a regar e cuidar, ela vai crescer e vai se tornar uma grande árvore. É essa fé que é provada no fogo. É aquela fé que... Você já viu como quando o Orives, ele pega aquela pepita? A primeira coisa que ele pega a pepita, ele bota o buril no fogo, aí ele coloca a pepita dentro do buril e a água começa a esquentar e vai soltando todos os outros minerais e fica um ouro puro. Está dando para entender? É por isso que nós passamos pela provação. É por isso que o verdadeiro cristão ele é provado no meio do fogo. É aquela fé que é produzida no meio do fogo. É por isso que Jesus está falando para mim e para você, ó, compra ouro de mim, compra ouro provado no meio do Amabanda Cobanácia. Quem está entendendo? Glorifica a Deus nessa noite, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí o segundo conselho que ele vai dar, você já está entendendo o que Deus está falando. O segundo conselho que ele vai dar, ele fala assim, aconselho que compre de mim ouro provado no fogo, para que você enriqueça e seja vestido com vestes brancas. A cidade era conhecida de Laodiceia como a cidade do tecido, porque eles fabricavam lãs pretas. Está dando para entender? A riqueza deles estavam presas nas lãs pretas. E Jesus está dizendo para, compra de mim veste branca. Então ele está falando, olha só, presta atenção para você entender. Ele está falando de uma purificação, de uma santificação. Né? Isaías chegou a dizer assim, ainda que teus pecados sejam vermelhos como as escarlatas, se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornará branco como a lã. Então ele está dizendo, né, compra de mim veste branco, ou seja lavado no meu sangue. Aleluia. O sangue de Jesus, ele tem
É por isso que ele estava dizendo que a igreja era pobre, cega, nu, miserável. Por quê? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Aleluia. Você trabalha, você ganha dinheiro. As pessoas hoje correm atrás de muito dinheiro e muita gente está deixando Deus de lado. Aí quando morrer não vai levar nada. E ainda por cima vai ser chamado de mais miserável de todos os homens. Não morreu, não levou nada e ainda foi parar no inferno. Já pensou? Tu ganhou a vida inteira aqui, ganhou amigos, ganhou empresário do teu lado, formou um monte de coisa, morreu e não perdeu tudo. Então a diferença, irmãos, não está. Eu não estou dizendo que você não pode ter nada, não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que o foco da nossa vida não pode ser o reino da terra. A gente pensa assim que nós estamos vivendo um período de muitas falsas profecias, mas a palavra do Senhor, ela é a profecia assim, que nunca falha, que nunca vai falhar. Essa profecia aqui, ela nunca vai falhar. Jesus chegou a dizer, essa palavra que eu vos prego, ela te condenará naquele grande dia. Preste atenção aqui para você entender. Então, a palavra de Deus, ela se tornou hoje, não banalizada, mas assim, comercializada. Está dando para entender? As pessoas passaram a usar a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Então se surgiu muitos falsos profetas, porque nós estamos vivendo num período do visionismo, onde as pessoas estão preocupadas com aquilo que vê. Está dando para entender o negócio? Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, qual é o cuidado que nós temos que ter? O falso profeta, ele faz você buscar o reino da terra, mas o verdadeiro profeta faz você buscar o reino dos céus. A gente está aqui para julgar a profecia, nem julgar o profeta, mas nós estamos aqui para entender qual é o foco do negócio. Você bate o olho numa coisa, você sabe que a profecia verdadeira, ela sempre vai impulsionar você para buscar o reino dos céus. Está dando para entender o negócio de hoje nessa noite? Louvado seja o teu santo nome. E a terceira coisa que Jesus vai aconselhar, olha só o que ele diz: aconselho que de mim tu compre ouro provado no fogo, para que você enriqueça. Ele está falando aí da santificação, de você suportar o processo, de você aguentar, que Jesus, ele tem tudo que você precisa. Jesus sabe de tudo que nós necessitamos. E tem coisas que Deus nunca vai botar na nossa mão, porque Ele sabe que vai nos estragar. Se você não gostar, a Bíblia diz assim: ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Se você e eu não conseguimos ser fiel no pouco, como é que Deus vai colocar a gente no muito? Então a gente precisa ser o quê? Provado. O ouro, quando você passa naquela loja lá, que você vê aquela peça de ouro bonita, você não imagina o processo que aquilo ali passou para se tornar aquela joia. Na mão da comanácia, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele aconselha que sejas vestido de veste branco, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. E a terceira coisa, ele diz que unge os teus olhos com colírio, para que vejas. Ou seja, a igreja de Laodiceia era rica, mas era cega. Uma cegueira espiritual. Você conhece pessoas que são cegas espirituais? Como é que uma pessoa que é cega espiritual, ela vai conduzir uma pessoa para o caminho? Como é que um cego consegue guiar outro cego? Os dois cairão no buraco. Aí isso foi o próprio Jesus que falou, não é verdade? A pessoa, dois ceguinhos carregando um outro, como é que o negócio dá certo? Então a pessoa que ela tem uma cegueira especial, uma cegueira espiritual, ela precisa de quê? Que Deus venha abrir a sua visão. Você crê nisso nessa noite? Grava bem que eu estou falando aqui. Tu pensou que ia ser só no coro, né? Mas Deus vai abrir hoje um negócio aqui para você, que vai abrir tua visão aqui hoje.
Deus vai te dar discernimento. Grava bem que Deus está falando para alguém aqui hoje, nessa noite. Vou trocar tuas vestes. Vou fazer você ser como um ouro refinado. Vou ser com aquela joia bonita, a navassúbia. Vou passar você no meio do fogo. Vou fazer a navassúbia na várzea. Vou botar coisa nova na tua vida. Vou botar vestes novas e vou abrir a tua visão para que você veja o mundo espiritual na banda como a raça. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja de Laodiceia era rica, mas para Deus era pobre, cega, nu e miserável. Na banda como a raça. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aí presta atenção aqui, porque ele diz assim: eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo, pois ser zeloso e arrependa-te. Então você vê que Jesus, ele fala sobre o problema que a igreja estava passando, ele dá 3 conselhos e ele chama a igreja ao arrependimento. Olha só o que ele diz depois que ele chama a igreja para o arrependimento: eis que estou à porta e bato. Jesus está chamando a igreja para o arrependimento porque eles deixaram Jesus do lado de na banda a navassúbia na várzea. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz: ao que vencer. Ao que vencer. Olha o teu irmão, diz assim: nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Você crê nisso nessa noite? Eu creio. Grava bem que eu vou falar aqui. Olha para mim. Grava bem que eu vou falar aqui hoje nessa noite. Se você vencer, grava bem. Olha só. Falta quantos meses para o final do ano? Hein? 3. Se você vencer, olha só. Se você botar dentro do teu coração hoje, até o final do ano, você fala assim: eu vou vencer, eu vou me tornar um crente fervoroso. Eu vou buscar, eu vou clamar até que o Senhor venha. Eu não vou deixar nada apagar a minha história. Eu não vou deixar nada me tornar morno. Olha só, olha o que Deus está dizendo, o que Jesus falou aqui: ao que venceu, considerei que se assente comigo no meu trono. Está dizendo uma coisa futura. Se você vencer, tu vai sentar com ele no trono. O trono é lugar de quê? Honra. Trono é lugar de honra. Hein? Você quer que Deus dê um lugar de honra para você? Aleluia. Grava bem o que eu estou falando aqui nessa noite. Coloca a mão assim em forma de concha. Só quem crê. Só quem crê, irmãos. Grava bem. Ó, se você vencer o que Deus está pedindo para você vencer até o final do ano, Deus vai te botar no lugar de honra. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus chamou a atenção, aconselhou, chamou para arrependimento e ainda fez uma promessa. Aleluia. Coisa tremenda, cara. Louvado seja o nome do Senhor. Você vê que depois, no capítulo 4, depois dessa igreja, o João olha e é convidado para entrar no céu. Então, espiritualmente, hoje, falou, nós vamos viver no período da igreja de Laodiceia, que é a última igreja, e logo após veio o arrebatamento. E a gente concilia isso, né? Tanto pode ser mais. Você pode analisar as 7 igrejas que foram nos 7 períodos daquela época, porque tem gente hoje na internet, cuidado que a gente tem que ter na internet, é que tem gente falando muita heresia, muita maluquice. O cara está dizendo que tudo de Apocalipse aconteceu. Algumas coisas sim, algumas coisas estão acontecendo e algumas coisas vão acontecer. Ninguém tem a resposta exata, somente Deus. Ninguém conhece isso aqui, é profundo, irmãos. Mas se você se entender, se dedicar a entender as coisas dos céus, Deus vai te dar um discernimento profundo para você não ficar enganado com as coisas desse tempo. A navassúbia na várzea. O diabo, ultimamente, o diabo não está preocupado de arrancar as pessoas da igreja. O diabo está fazendo uma nova estratégia de deixar você dentro da igreja morno. Aí você não vem para a igreja, mas não produz nada, não é fervoroso. Cedo ou vai por obrigação ou vai por alguma coisa,
Porque ele sabe que no final Jesus vai fazer o que com você? Vai te vomitar. A mavassura, já pensou? Hein? Naquele grande dia, tu chega de cara com Jesus, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Maior vergonha, irmão, não é essa de você vir para a igreja, de carregar uma Bíblia, ou de alguém te chamar de crente, ou de alguém falar que você é quadrado, que você está mudado. A maior vergonha da vida de um homem e de uma mulher vai ser naquele grande dia, quando bater de cara com Deus e olhar, e Deus olhar para a pessoa, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Amavassura mavástia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite, grava o que Deus falou para você aqui hoje. Qual é o lugar que Jesus está na tua vida? Do lado de dentro ou do lado de fora? Por quê, pastor? Porque quando Jesus entra, o mal tem que sair. Quando Jesus entra, a arrumação toma um outro rumo dentro de nós, irmãos. Você vê que a santificação é uma palavra pesada, né? A gente fala santificação, e tu pensa logo que é santo, não é nada disso. Santificação é um processo que nos torna santo. Está dando para entender o negócio? Ó, você quer ver uma coisa? Eu vou terminar aqui para a gente entrar na ceia. Moisés, Deus falou para Moisés ungir todo o tabernáculo, todas as peças do tabernáculo, e ungir as vestes de Arão e seus filhos que eram sacerdotes. Moisés começou da arca para fora. Moisés começou da arca para fora. Então você vê que a santificação começou de dentro. Que não adianta a gente ser tratado somente por fora, ter aparência de crente, quando no nosso coração nós não temos nada. Estamos carregando um monte de heresia, um monte de coisa ruim dentro de nós, de ódio, de raiva, de inveja, de mentira, de calúnia. Porque irmão, tem muita gente que está dentro da igreja com o coração sujo. A verdade é essa. É por isso que nós estamos vivendo esse período hoje da igreja na face da terra. Muita gente com raiva, com ódio, muita gente dentro da igreja carregando muita coisa, como a igreja de Laodiceia, que não tinha uma fonte interna e era abastecida pelas fontes externas e se tornou uma igreja rica, mas para Deus era uma igreja pobre. Se tornou uma igreja que Jesus disse que no final das contas ia vomitar ela. Então que nessa noite, nessa ceia, que a gente venha abrir o coração. Jesus falou, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e deixar Jesus entrar, a tua vida vai tomar uma outra proporção. Amém, irmãos? Amém. Quem crê nisso nessa noite? Quem tomou posse dessa palavra? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. A igreja. Então bate palma bem forte nessa noite. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia.